Alô, alô, alô. Eu sou o professor Luiz Evnes de História e nossa aulinha de hoje vai ser sobre messianismo sebastianista. Esse é o nosso assunto, viu, da aula de hoje. É um nome meio estranho, né? Messianismo sebastianista. E não é só o nome que é estranho, não. O próprio assunto também é estranho, viu? Mas tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. É uma coisa do passado, mas que se liga para os dias de hoje e explica muita coisa que está acontecendo. Então é bom ver esse assunto esquisito. Estudar a história é importante, viu, gente? Ver o passado, viu? Que o presente, uma boa parte, é resultado do que nós fizemos no passado. Né? Então, para você entender o presente, tem que saber de onde você veio, né? Saber o passado. Se nós não conhecemos o passado, ficamos que nem uma pessoa com amnésia, já viu? Uma pessoa sem memória. Quem sou eu, né? Quem sou eu? É por aí. Isso não vale só para uma pessoa, não. Para um país inteiro, um povo inteiro, né? Se não conhecer o passado, ficamos igual, viu? Alguém com amnésia e uma pessoa com amnésia não sabe nem para onde vai, né? Entendeu? Então, mesma coisa aí a gente, tá bom? Então, vamos ver o messianismo e o sebastianismo. Eu estou aqui, viu, num lugar chamado Pedra Preta, um lugar que eu gosto muito, viu? É demais aqui, né? Tô sem máscara porque eu tô num lugar aqui, tipo, sozinho, né? É uma estradinha, tá vendo aqui, ó? É uma estradinha sozinha, não tem ninguém, então acho que não tem problema ficar sem máscara num lugar que não tem ninguém, né? Tem só umas vaquinhas aqui, viu? Mas até onde eu sei, as vaquinhas não transmitem coronavírus, então tô bem, tá bom? Tá bom, então é isso aí. Então o nosso assunto é esse, viu? O assunto é messianismo sebastianista. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Antes de nós estudarmos propriamente esse assunto do messianismo sebastianista, temos que conhecer os significados de algumas palavras que vão ser muito faladas nessa conversa nossa. Isso é importante, porque se você participa de uma conversa em que falam palavras que você não sabe o significado, você ouve a conversa assim e fica boiando, né? Fica falando só assim, o que está falando aí? Então é importante demais nós conhecermos o significado das palavras, né? E tem duas palavrinhas que nós vamos falar muito nessa nossa aulinha, então é bom saber o significado antes para não ficar boiando, viu, gente? Então vamos lá. A primeira palavrinha que nós vamos falar muito, né, é a palavrinha messianismo. Vamos então ver o que quer dizer a palavra messianismo. Então, messianismo, como o próprio nome já indica, tem a ver com Messias. Messianismo, Messias. Entenderam? Tem a ver. Messias é o quê? Messias quer dizer o Salvador, né? O Salvador do povo, que vai tirar o povo do sofrimento, né? Da miséria, da injustiça, e levar o povo para uma vida melhor. Isso que é Messias, né? Ok? E messianismo tem a ver com isso, viu? Tem a ver com essa crença, né, que as pessoas têm em um Salvador, né, que vai salvá-los do sofrimento. Viu? Então, sempre que acontece de uma população, em qualquer lugar, viu, em qualquer época, tiver fé, confiança e seguir um líder que eles acham que é o salvador deles, que vai levar isso a uma vida melhor, tirar do sofrimento, sempre que acontece isso, a gente chama de messianismo, viu? Messianismo. E o líder deles é o Messias, é o Salvador. Já ocorreu na história da humanidade, e até do Brasil, vários casos de messianismo, né, em que o povo se agarrou a um líder, ok, como seu salvador. Um dos casos mais famosos de messianismo, se não o mais famoso, acho que é o mais famoso, é Jesus, né? Mesmo hoje, depois de 2000 anos, muita gente ainda se apega à figura de Jesus como um salvador, né? Olha que já passou 2000 anos, entenderam? Então, provavelmente é o caso mais famoso, mas não foi o único, viu? Na história, apareceram outros casos também de gente que se apegou a um salvador, que não era Jesus, viu? Então, sempre que acontece isso, se chama messianismo. Normalmente, esse fenômeno social e histórico, né, do messianismo acontece em populações
sofridas, né? Populações pobres que sofrem injustiças, né? São humilhadas, passam por grandes dificuldades, até fome passa, né? Essas populações que estão muito sofridas, elas acabam entrando em pânico, no caso do sofrimento, em desespero, e começam a procurar alguém para salvar elas, que elas mesmas não conseguem sair, né? Ok? Imagina só um pai, né, numa situação muito de pobreza, com os filhos passando fome, né? Aí ele olha para aquilo lá, o que eu faço? O que eu faço? Não sei o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer, não sei, não tenho solução, eu tentei de tudo e não melhora, né? Pessoas assim, sabe, muito sofridas, chega uma hora que elas pensam assim, tudo que eu faço dá errado, né? Não consigo sair da situação, né? Aí ela perde a iniciativa própria, né? Ela conclui que não tem capacidade para sair da situação de sofrimento, aquela população. Aí eles começam a esperar que apareça alguém, né, que tenha grandes capacidades, alguém que saiba fazer a coisa, que tenha liderança, né? Alguém que tenha grandes capacidades, até capacidades mágicas, até ligado a Deus, assim, alguém que tem uma comunicação com Deus. Nossa, esse cara aí é o ungido de Deus, né? Ele consegue orientar a gente para sair dessa situação. Então é comum isso, o grupo de pessoas, a população está sem rumo, né? Não sabe o que fazer, perdeu a iniciativa própria, então se agarra a um líder com grandes capacidades, né, para levá-los para uma vida melhor, né? Redenção, né? Aí esse pessoal, né, se agarra a um líder, né, que eles veem como alguém que tem grandes capacidades, né? Nós não conseguimos, mas ele consegue. Ele tem uma capacidade fora do normal. Ele tem um contato com Deus, né? Entendeu? Ele é sobre-humano, sobrenatural. Então ele consegue mostrar o caminho pra gente. Então vamos seguir ele, viu? Aí acham que esse líder vai levar o pessoal para uma vida melhor, né? De fartura, sem sofrimento, né? Sem sofrimento, sem humilhação. Nós estamos aqui humilhados, sofrendo, no desespero, fome, o que for, né? Mas ele, o nosso líder, nosso Salvador, nosso Messias, tem capacidade e vai nos levar para um mundo melhor, né? Vai criar uma situação nova de redenção, onde todos serão felizes, né? Um mundo novo de fartura, felicidade, né? De justiça, né? De dignidade. É uma espécie de esperança, né? Do desespero nasce uma esperança de se agarrar a um Salvador, né? Essas populações que estão assim, né, sofrendo muito e não conseguem melhorar de vida, né, fica sem ação, fica em pânico. É algo semelhante a alguém que não sabe nadar, que está se afogando, já viu? A pessoa assim começa a gritar por socorro, né? Porque ela entra em pânico, não sabe nadar, está se afogando. E qual é a esperança dela? A esperança dela é que apareça alguém que saiba nadar, alguém que tenha capacidade, né, para ser o seu salvador. E quando aparece um salva-vidas para salvar a pessoa que está se afogando, nossa, essa pessoa se agarra ao salva-vidas num desespero, né, naquele pânico, né? Entendeu? É algo semelhante ao messianismo. A população sofrida se agarra a um líder, né, como se fosse alguém se afogando, que se agarra ao salva-vidas que aparece. Tanto é que o salva-vidas já tem orientação, nunca salve a pessoa pela frente, né? Ela se agarra em você com tanto desespero que acaba te segurando, te afundando também, você segura a pessoa por trás, né? Então é uma comparação, né? O líder, né? O Messias, né, da população sofrida é como se fosse o salva-vidas para quem está se afogando. A pessoa se agarra mesmo e confia naquela pessoa e vai, né? Vamos ver outros exemplos de messianismo além de Jesus. Teve mais, viu? Não é só ele não. Já ouviu falar de um tal de Padre Cícero, né, lá do Nordeste, né? O pessoal do Nordeste sofria muito com a seca, fome, desespero. Aí apareceu o salvador deles, né? Que é o famoso Padre Cícero. Contavam histórias desse Padre Cícero que tinha tipo poderes mágicos, né? Curava as pessoas das doenças, né? Aí o povo corria fazer romaria lá para a cidade onde ele morava, né, que era Juazeiro, né? Entendeu?
Aí contavam histórias incríveis sobre ele, que se alguém falasse mal dele, uma mulher falou mal dele e virou uma porca, né? Acha? Mas contavam, né? Que a hóstia que ele consagrava virava sangue, carne, corpo de Cristo, né? De verdade, não é só simbólico não. Entendeu? Aí o povo corria para lá, né, para conseguir suas graças, suas bênçãos para melhor de vida, né? É o famoso Padre Cícero. Até hoje, né? Na cidade onde ele morava, o pessoal ainda vai até hoje. Já morreu faz tempo, né? Foi no início do século XX. Já morreu faz muitos anos. Até hoje o povo vai lá. Tem uma estátua dele lá na cidade. Entendeu? Então isso é messianismo. Normalmente, nos casos de messianismo, os líderes são religiosos, né? Mas nem sempre. Tem casos de líderes messiânicos que não é propriamente religioso, como por exemplo o Hitler. Na Alemanha, durante a crise econômica, né, o povo sofria desemprego, né, fome, desespero. Aí se agarraram à esperança, né, de um líder político, né, não religioso, que era o Hitler. Né? Você já sabe no que deu, né? Tá bom? Um outro exemplo de messianismo é relacionado ao rei de Portugal, Dom Sebastião. É um rei antigo. O caso dele também virou o caso de messianismo. Tá bom? Messianismo sebastianista que chama, né? O messianismo sebastianista tem a ver com Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, que é o assunto que nós temos nessa aulinha de hoje, né? O título é Messianismo Sebastianista, né? Ué, mas tem a ver com o Brasil, né? Era o rei de Portugal, tem a ver com o Brasil, tudo a ver, porque esse messianismo em que tratavam o rei Dom Sebastião como salvador de Portugal, né? Essa crença que eles tinham chegou no Brasil também, viu? Aí era o salvador do Brasil também, tá bom? Então vamos ver o caso aí do Dom Sebastião, que criou o messianismo. Atenção, Dom Sebastião que criou... Então vamos ver o caso do messianismo ligado ao rei Dom Sebastião. Bom. Vamos continuar então nossa aulinha sobre o messianismo sebastianista. É o nosso tema dessa aula de hoje. Vocês estão vendo que já ficou de noite, né? Eu estava lá na Pedra Preta, né? Numa estradinha lá da Pedra Preta, num lugar que não tinha ninguém, né? Tinha só aqueles boizinhos, lembram? Bem lá, ó. É bem lá onde tá esse pão do sol que eu tava lá. Tava lá. Aí vim pra casa e vamos continuar nosso assunto, viu, gente? Ok? Para nós continuarmos nosso assunto no messianismo sebastianista, temos que conhecer a vida do rei de Portugal, São Sebastião, Dom Sebastião, né? E como é que a vida dele fez com que ele se tornasse um mito, uma lenda, né? Um mito, né? Mas antes de qualquer coisa temos que saber por que chama a pessoa de mito, né? Mito, né? Temos que ver isso, né? Porque o Dom Sebastião virou um mito. Ele virou um mito. Mas como é que é? Esse negócio de chamar alguém de mito quer dizer o quê, né? Tá bom? Então antes de nós vermos qualquer coisa, temos que entender isso, né? Por que chama alguém de mito, né? Já viram chamando um político de mito? Mito. Por que chama alguém de mito? Se alguém chama você de mito, isso pode ser um elogio ou pode ser um xingamento. A mesma palavra, alguém pode estar te xingando ou te elogiando. E o elogio é dos grandes, viu? Se te chamar você de mito como elogio, é elogio poderoso. Aqueles assim de... E também se chamar de mito para xingar, também é um xingamento poderoso. A mesma palavra a mesma palavra, mito, né, pode ser um elogio ou um xingamento. Vamos ver por quê. Atenção. É o seguinte. Primeiro modo, né, o modo elogio. Vamos lá. Quando chama alguém de mito para elogiar, né, isso quer dizer o quê, né? Que aquela pessoa
dentro da sua área de atuação, ela fez grandes realizações, ela arrasou, ela foi mais que o normal, ela foi alguém assim acima do normal, né? Aí você chamar alguém de mito assim quer dizer isso, né? Por exemplo, né? Pelé, né? Falar assim, o Pelé é o mito do futebol, quer dizer o quê, né? Ele é alguém que está acima, né? Tem muito jogador bom, jogador craque, mas Pelé é o mito, quer dizer o quê, né? Alguém que fez grandes realizações no campo do futebol, né? Os Beatles, né? No mundo da música, né? Os Beatles chamam eles de mito, né? Eles são os mitos. O grupo Beatles é um mito, né? Por que é um mito, né? Porque eles, no campo da música, arrasaram, né? Então eles estão acima do normal. Entenderam isso? Tá bom? Chamar um político de mito quer dizer o quê, né? Que ele fez grandes realizações no passado, né? Ele arrasou, ele fez grandes coisas, grandes obras, ele mudou o mundo, né? Então ele é um mito, né? Também podemos chamar alguém de mito para xingar, não para elogiar, para ofender, para criticar, né? Entendeu? É a mesma palavra, mas agora é para criticar. Se alguém falar assim para você, você é um mito, quer dizer o quê? Que você é uma falsidade, que você é uma mentira, que você parece que é coisa boa, mas é uma porcaria. Entendeu? Então, essa mesma palavra é para xingar. Tal político lá é um mito, quer dizer o quê? Ele é uma ilusão, né? Não vai não, que é bobeira, você vai quebrar a cara, né? Entendeu? Ok? O que está falando aí? O que está falando aí é um mito, quer dizer o quê? Uma falsidade, né? É uma ilusão. Entendeu? Você é um mito. Você é um mito, cara. Quer dizer o quê? Você é falso, não é de nada, né? Você não é de verdade. Você é uma mentira. Pois é, a mesma palavra que serve para elogiar e também serve para criticar. Aí se alguém te chama de mito, você tem que ficar adivinhando, tá me chamando de mito, eu vou agradecer, que está me elogiando, ou vou me defender que está me criticando, né? Aí como é que faz para saber? Você tem que sacar, né? Pelo tom de voz, pelo contexto do assunto, né? Opa, esse cara está me elogiando, opa, obrigado. Opa, esse cara me chamou de mito, mas ele tá me xingando, vou me defender, né? Aí você tem que ficar sacando. O modo da pessoa falar, o contexto é que indica, viu? Mas a palavra é a mesma. Vamos ver agora o caso do rei de Portugal, Dom Sebastião, que virou mito, né? No sentido de elogiar ou de criticar. Ok? Observem aí. Pessoal, o Dom Sebastião, ele foi um péssimo rei, viu? Nunca fez nada de bom para o seu povo. Era um rei cruel, inclusive. Não estava nem aí se o povo português sofria, se estava morrendo, não estava nem aí, né? Só pensava nele, viu? Ele foi um péssimo governante. Ok? Então, ele não foi chamado de mito porque ele fez grandes realizações, né? O rei de Portugal, Dom Sebastião, arrasou, melhorou as condições do povo, do país, né? Desenvolveu isso, aquilo. Não! Ele não estava nem aí com... Ele era cruel até com o povo. Mandava enforcar pessoas por qualquer motivo. E até batia fisicamente no pessoal que estava ao redor dele, né? Só pensava em si próprio. Egoísta, né? Ninguém podia aparecer mais do que ele, né? Egoísta, vaidoso, né? Envolveu Portugal em guerras inúteis. Então ele não virou mito porque ele fez grandes realizações, né? Que chamaram de mito, porque ele foi um grande rei. Não, ele é um rei porcaria, inclusive, né? Um rei bem porcaria mesmo. Tá bom? Então por que ele virou mito? Ele virou mito pelo que falavam dele. Ele era um péssimo rei, até como pessoa ele era horrível, mas só que elogiavam ele, né? Os puxa-sacos elogiavam ele tanto, né? As pessoas elogiavam ele, ficavam vendo nele uma imagem tipo especial. Já viu isso? Que você tem aquela opinião da pessoa como se não alguém muito especial, só que a pessoa não é especial, né? Você se ilude com a pessoa. Mesma coisa do povo português, né? Falavam bem do Dom Sebastião, aí o pessoal tinha aquela imagem especial dele, mas quem convivia com ele, quem estudou a vida dele, vê que ele é uma porcaria, viu? Mas tanto elogiar ele ficou tipo um mito, né? Então ele não era um mito porque ele fez grandes realizações, ele era um mito porque falavam tão bem dele
falavam tão bem dele que no final acabou a mentira colou, né? Tem uma historinha que diz isso, né? Uma mentira contada 1000 vezes, o pessoal, de tanto ouvir aquela mentira, acaba achando que é verdade, né? Então foi por isso, elogiavam muito ele. Inclusive, ele era tão elogiado que ele já era famoso até antes de nascer. Ele já tinha virado um mito antes de nascer. Antes mesmo da mãe dele engravidar dele, ele já era famoso. Ué, né? Como é que alguém pode ser famoso, ser admirado, mesmo antes de nascer? Mesmo antes de ser gerado? Gerado quer dizer o quê, né? Não é que a mãe engravida, né? Antes mesmo de ser gerado, do pai engravidar a mãe dele, ele já era famoso? Como é que pode isso? É, mas pode, viu? Viu? Já está de noite aqui, viu? Aí, de noite. Céu escuro, né? Aqui em cima da minha... Estou em cima da minha casa, viu? Aqui lá, os meus vizinhos lá, aqui. A minha vizinha lá, Dona Dé, na porta, com a máscara na cara. Ela se cuida. É isso aí, viu? Foi lá pra dentro, né? Dona Dé. Bom, eu falei no começo que essa história ia ser estranha, lembra? Pois é, né? Ele era famoso, querido, antes mesmo de nascer. Vejam só por quê, atenção. Antes dele, o rei de Portugal era o pai dele, o tal de Dom João III. Né? Ele não tinha filhos. Naquela época dos governos de rei, de rainha, né? Não tinha eleição para ser rei ou rainha, né? Aí era o filho do rei que virava novo rei, né? Depois que o rei morria, o filho do rei ou a filha, né, virava o novo rei. Não tinha eleição. Hoje nós temos república, né? Que é governo de presidente, né? Entendeu? Aí não tem essa não. Aí o povo é que vota para escolher, né? O povo olha lá os candidatos, escolhe o melhor de todos. Tem vários candidatos aparecendo, o pessoal escolhe o melhor, né? E põe como presidente. Como aconteceu em 2018, lembra? Teve eleições no Brasil para presidente, o povo olhou, tinha vários candidatos, aí o povo olhou, escolheu o melhor, né? Escolheu o melhor de todos e colocou como presidente que está aí até agora, né? Não é mesmo? O povo escolhe o melhor, viu, gente? Não esquece, é assim que funciona. Mas na monarquia, no sistema de governo de rei, de rainha, não tinha isso não, viu? O rei tinha que ter um filho, né? Para poder, né, ser o novo rei. E o Dom João III não estava tendo filho, não tinha problema de saúde, estava meio devagar o cara, né? E não tinha filho, estava o pessoal preocupado, né? Que se o rei morrer, né, sem filho, o Portugal fica sem governo, né? Fica sem rei. Ué, e como é que faz? Nesses casos, aí o cargo de rei passa por algum parente mais próximo. Ou seja, é assim, o rei morreu, o novo rei vai ser o filho. Mas se não tiver filho, é a filha. Se não tiver filha, aí vai pro irmão, né? Pro um primo. Alguém pega, alguém da família. Chamavam de família real, viu? Que é a família do rei. A preferência é pelos filhos, mas se não der, né? Um tio, um primo, alguém pega o cargo, né? Aí o que acontecia? O parente mais próximo do rei de Portugal era o rei da Espanha. Aí o que os portugueses pensavam? Se morrer sem ter um filho, né? Aí o governo de Portugal vai ser do rei da Espanha. Então a Espanha vai dominar Portugal, né? Vamos ser humilhados, ficando nas mãos da Espanha. Não dá, né? Então o rei tem que fazer um filho. Aí ficava sonhando com esse filho. Ô rei, faz serviço aí, Dom João III, faz o serviço aí, meu. Também não faz o serviço, cara. Faz aí, meu. E o rei nada. Tava devagar. E o pessoal lá sonhando que o rei fizesse um filho lá. Esse filho ia ser o novo rei de Portugal, mas não nascia, né? Passou moto aí. Olha essas motos. Aí eles ficavam torcendo para esse rei aparecer, para esse novo rei nascer, né? Ser gerado, que eles falavam, né? Aí tinha até nome, chamavam o Desejado. O novo rei que tinha que nascer para poder evitar que Portugal caísse na mão, fosse dominado pela Espanha, né? Tinha que ter um rei, senão Portugal ia ser dominado pela Espanha. Esse rei tinha que nascer. Torce aí para o negócio dar certo lá na cama do rei e da rainha, senão não dá. Aí chamavam
Esse rei chamavam de o Desejado, tinha até nome já, o Desejado, né? E ficava, né? E nada, né? Então ele era já era famoso antes de nascer, né? Porque desejavam que ele viesse, né? Até que enfim, com muito custo, Dom João III lá conseguiu engravidar a esposa e morreu em seguida. Acho que foi demais para ele no serviço, né? Ele morreu em seguida. Mas pelo menos o bebezinho está aqui, né? O desejado chegou. É o Dom, né? Aí chamaram ele, né, de Dom Sebastião, né? Vai ser o rei que nós tanto esperamos. Como é que ele vai fazer para governar? Já criança, colocar a coroa na cabeça dele, né? Vai que alguém fala alguma coisa, vai ser rei logo. Tacar a coroa na cabeça dele. Você é rei desde criança, é uma loucura. Aí ele foi criado no maior mimo, né? Mimado pra caramba, né? No palácio, cercado pelos puxa-sacos, né? O reizinho, né? Educado lá, né? Todos só no luxo, né? Ficavam falando pra ele que ele era alguém especial, né? Que ele era o rei que salvava Portugal. Isso pra criança, né? Aí ele teve uma educação toda voltada pra isso, né? Não teve escola pra ele ir, não. A escola particular pra ele, lá no palácio, né? Com os professores só pra ele, né? Entendeu? Aí teve uma educação particular, viu? Não frequentava a escola, não. E aí é uma educação basicamente religiosa, e militarista, né? Aí ensinavam para ele, assim, através da religião, que ele era o enviado de Deus, que ele era especial, ele é o rei, né? Que Deus criou ele para ser o rei de Portugal. Aí o molequinho se sentia todo. Sabe aquelas crianças mimadas, né? Começa a falar para uma criança que Deus criou ele para ser não sei o que lá, que tem uma missão especial para ele. E o moleque se sentia, né? Então ele foi educado, porque era toda aquela, como é que chama, aquela adulação, né? Ele puxa saquismo, o molequinho cresceu se sentindo o maioral, né? Ele se achava como se fosse praticamente um deus, né? Um deus da terra, né? O molequinho, né? Cresceu assim. E também ele foi educado militarmente, viu? O pessoal que educava ele ensinava para ele coisas da guerra, do exército, falando que tem que ir para a guerra, né? Treinava ele nas lutas, né? Com a espada, com a armadura, né? Tinha aula particular disso, ensinava porque que ele era o rei de Portugal, que ele ia ser um rei glorioso, que ele ia conquistar o mundo todo, né? Que ele ia conquistar outros povos, né? Que ele ia ser o rei poderoso, formar um império, né? Ele cresceu assim, só com isso na cabeça, viu? Ele só aprendia isso, viu? Que ele era pensamento religioso, que ele é alguém especial criado por Deus, e também que o pensamento militar, né? Que ele tinha que criar, invadir outros territórios, né? Dominar e expandir o seu poder, sua glória. Ele cresceu assim, viu? A educação dele foi basicamente essa, só enfiando na cabeça do rapaz coisas de guerra, de mundo militar, né? De resolver as coisas pela violência, ter orgulho de ir para a guerra, né? adorar armas, fazer sinalzinho assim de arma, né? Adorar armas, adorar guerra, adorar a morte de pessoas, né? E também educado para se sentir o maioral, né? Tipo egoísta, vaidoso. E ele deu certinho, viu? Ele cresceu assim mesmo, viu? Se tornou um rei vaidoso, um rei egoísta, só pensava nele como sendo o principal, não se preocupava, viu, com o povo português, não tá nem aí. O povo tem que me servir, eu sou o rei. Não é assim, eu tenho que servir o povo, né? O povo tá sofrendo, eu tô nem aí. Se o rei tá bem, tá tudo certo. O povo tá morrendo aos montes, não tô nem aí. Dane-se, quer que faça o quê, né? Tá bom? Eu tô aqui, né? O que importa é que eu tô aqui e eu sou o máximo. Então era um rei egoísta, um rei violento. Se ele cismasse com alguém, já mandava matar, viu? Mandava matar mesmo. Ok? Não aceitava ninguém aparecendo mais que ele. Só ele podia aparecer. Se tivesse alguém na corte que tivesse algum destaque, ele já mandava livrar da pessoa. Até agredia fisicamente o pessoal da corte, ficava lá, batia mesmo nas pessoas, né? Não recebia ninguém. Ele agia como se fosse um deusinho, né? Entendeu? E só pensando em guerra, né? Se achava maioral, né? Aí falavam pra ele, ó, vamos lá invadir, né? O Marrocos, onde tem os mouros que moram lá. Mouros é o pessoal muçulmano, né? Enchiam a cabeça dele de bobeira, né? Vamos invadir lá o Marrocos, onde tem os mouros lá, né? Aqui, ó.
pessoal lá muçulmano, para aumentar seu império, porque você é um rei poderoso, né? Você vai lá, você é demais. Só de você chegar lá, os mouros, né, o inimigo vai ver você, vai sair correndo, que você é glorioso. Aí ele, aí ele endoidou a cabeça, vamos fazer isso mesmo. Aí ele organizou o exército português para invadir o Marrocos, né, com 20 mil soldados. Nem planejou nada, viu? Foi na doida assim. Até as armas, nada, foi na doida. Por que ele pensava? Eu sou tão maravilhoso, quando eu chegar lá os inimigos vão tremer e vão fugir. Sabe o que eles falavam? Até as montanhas vão fugir quando vê o rei, né? Dom Sebastião com a sua glória. Ele se achava o maioral, né? Não tinha a menor humildade, né? Então, aí ele foi, viu, para invadir o Marrocos, né, no ano de 1578. Muita gente se alistou no exército português para participar dessa guerra. Porque ouviam falar que o rei é maravilhoso, que o rei era sábio. Estamos bem liderados, né? Vamos lá, né? Só não sabiam que era uma porcaria, né? Não tinha televisão naquela época, nem internet, né? Se tivesse, o pessoal ouvisse lá o que o rei falava, né? As bobagens que o rei falava, esse cara aí é uma porcaria, né? Aí, né? Mas ninguém via o rei, né? Ele nem aparecia em público, né? É como se fosse um deusinho, né? Aí o pessoal endoidou. Aí foi lá para a guerra lá contra os mouros, né? Confiando em que, né? Eu só chegar lá, o pessoal já vai dobrar os joelhos e vai se render na hora. Só que os mouros não pensavam isso não, né? Os mouros é de outra religião, é outro povo, né? Entendeu? Eles não estavam nem aí com essa história de Dom Sebastião especial. Sebastião especial nada, né? Ok? E para piorar, né? Na hora de escolher as armas para o combate, em vez de escolher espingardas, né, escolheram espadas e lanças, que é mais tipo chique, tipo herói, né? Que tá com a espada, né? Ô burrice, né? Nem precisava. Aí foram, né? Aí chegou na batalha lá, chamou Batalha de Alcácer Quibir, viu? No Marrocos, no ano 1578. Ok? Aí deu, né? 20 mil portugueses contra 60 mil mouros. 20 mil contra 60 mil. Tinha que fazer o quê, né? Foge daí que vocês vão morrer, né? Vão perder. Como é que 20 mil vai vencer 60 mil? Não, difícil, né? Mas o cara se achava o quê? Não, Deus está comigo, né? Eu sou ungido de Deus, praticamente um pastor de uma grande igreja, né? E comigo não tem nada disso não. Podemos ser menos, mas a gente vence, né? Aí foram para a batalha, confiando, né? Aí era um deserto, né? Aí sabe o que os mouros fizeram? Na hora de enfrentar, os mouros viraram e saíram correndo, né? Saíram correndo. Aí o pessoal viu, não falei? É só os mouros ver o rei glorioso, eles fogem. Aí vamos atrás, né? Vamos atrás para poder matar esses covardes, né? E correram atrás, e os mouros fugindo, né? Mas não era medo não, era esperteza, viu? É uma armadilha. Os mouros fugiram para o deserto, viu? Aí os portugueses foram para o deserto atrás dos mouros, né? Sem comida, né? Sem água, no maior calor, com aquelas armaduras pesadas, os cavalos estavam ficando cansados, aí deu fome, deu sede, deu tudo, né? Entendeu? Aí quando estavam lá bem acabadinhos de cansaço, sede, né? Fome no deserto, procurando os mouros que fugiram, aí os mouros vieram e atacaram eles, porque os mouros estavam preparados, já tinham deixado o lugar com comida, né? Água para eles beberem, né? É tipo uma armadilha, trouxe eles para o deserto, e no deserto o pessoal aí estavam com vantagem, né? Isso é uma técnica de guerra, viu? Usa o ambiente a seu favor. Não é só brigar, né? Na guerra você usa o meio ambiente, né? O lugar, né? O terreno que eles falam, a seu favor, né? E um bom exemplo disso é esse, né? Os mouros fingindo que estavam fugindo para atrair o Dom Sebastião e os portugueses para o deserto, né? Eles estavam com comida, eles tinham um estoque de comida no lugar, água. Aí o pessoal correu atrás, aí eles viram o quê? Estamos aqui no deserto já há dias, né? Com fome, sede, né? Fracos, cansados. Aí na hora de lutar assim, né? Como é que o cara vai lutar desse jeito? Cansado, fome, sede, ele não consegue lutar direito, né? E os mouros vieram com tudo para cima depois, né?
E não era 3 vezes mais a quantidade. Adivinha o que vai acontecer, né? E para piorar, né? O rei, o Dom Sebastião, olha a idiotice, ó. Olha só a burrice do Dom Sebastião, né? Burrice, gente, sempre cobra seu preço, viu? Pode fazer sucessinho agora, mas depois você vai se dar mal. Olha a burrice, o Dom Sebastião, quando foi pra guerra, né, para mostrar que ele era especial, ele usou uma armadura bem chique, cheia de joias, né? Tinha ouro, tinha esmeraldas, rubis, diamantes. Pra que isso, né? Os outros guerreiros usavam armadura comum, né? Comunzinha, só para lutar mesmo. Mas ele não, tinha que mostrar que era um rei glorioso, né? Ele usou armadura bem chique, né? Caríssima. E vários dos guarda-costas deles, que iam junto, também usavam armadura bem chique para mostrar que era da turma, né? Aí quando os mouros viram o rei e o seu pessoalzinho lá, da turminha que protegia ele, com as armaduras bem chique, caríssimas, o que eles fizeram? Caíram em cima que nem um enxame, viu? Para poder matar eles e pegar a armadura que valia um dinheirão. Então a armadura, em vez de servir para proteger o rei, serviu para atrair o problema, entenderam? E aí não deu outra, viu? Mataram o rei, viu, gente? Ok? O rei foi morto aí mesmo, né? Então, outra coisa ainda, ele foi na frente, viu? Na batalha ele foi na frente, não ficou atrás não. O que foi uma irresponsabilidade, porque ele sabia que ele era o único que podia ser rei de Portugal, né? Se ele morresse, Portugal ia cair nas mãos da Espanha, lembra do rei da Espanha? Ia ser o novo rei de Portugal. Ele não tinha filhos, para piorar, né? Dom Sebastião, com 24 anos, não tinha filho ainda, ó, tá que nem o pai, meu, fica enrolando aí. Além de não ter filho, ele já foi para a guerra na linha de frente, sabendo que se ele morresse, Portugal ia ficar sem rei, ia cair nas mãos do governo espanhol, né? Então ele foi irresponsável, ele foi na frente, ele tinha que se preservar, né? Ficar lá atrás, pelo menos, né? Ele sabia que se ele morresse, Portugal ia ficar sem rei, mas ele estava tão confiante, né? Lembra da educação que deram para ele? Encheram a cabeça dele de bobeira, que ele era um rei glorioso, né? Que ele tinha poder, né? Ele foi, né? Naquela confiança, quebrou a cara, morreu, tá bom? E, o exército português de 20 mil soldados lá, com 60 mil mouros caindo em cima, fizeram um arraso, viu, gente? Metade morreu, a outra metade passou a moto aí, metade dos soldados portugueses morreu, a outra metade foi feita prisioneira e humilhada, viu? Para quem se sentia os maiorais, né? Sabe que é o pessoal que não tem capacidade, mas acha que tem, né? Quebra a cara, viu, gente? Tudo bem? Aí foi o triste fim do Dom Sebastião, né? O rei glorioso que se achava maioral, não ouvia ninguém, viu? Teve casos de pessoas, né, que deram conselho, não vai não, né? Deram conselho, vai não, que a guerra não tem como ganhar não, né? Eles são em maior número, né? Tem condições lá. Não, que é isso, eu sou o rei, eu sou glorioso, eu vou, né? Tem que enfrentar como homem, não como marica. Vamos lá, né? Aí foi, quebrou a cara. Mas aí surgiu um problema, viu? Uma coisa curiosa, coisa bem estranha. Lembra que eu falei para vocês que esse assunto era estranho, lembra? Pois é, vocês vão ver. Durante a batalha que o rei morreu, né? Tinha um pessoal que ficava com ele, junto, né? Tipo, protegendo. Tipo guarda-costas, né? Tipo, o rei luta, mas não tá sozinho. Tem o pessoal que fica dando apoio lá para proteger o rei, né? Que o rei é o rei, né? Ok? Uns guarda-costas, que eles chamavam de fidalgos, ok? Fidalgos eram os grandes donos de terras, os grandes guerreiros, né? Que era o pessoal chique, né? Os puxa-saco do rei. Aí eles ficavam junto, né? Com o rei na batalha, vai ficar de olho para ninguém matar o rei, né? É a missão deles, né? Tipo guarda-costas, né? Ok? Isso existe até hoje, viu? Os presidentes dos vários países do mundo, hoje em dia, eles também têm, viu? São os guarda-costas, né? Que protegem eles. Onde eles vão, fica um pessoal lá, né? Junto com ele, protegendo. Geralmente é um pessoal meio mal encarado, já viu? Que fica olhando pra gente com aquela cara de bravo, assim, né? Eles ficam lá observando, assim, ao redor, né?
Se eles perceberem que alguém vai atacar o presidente, eles pulam em cima, entram na frente para proteger o presidente, né? São os guarda-costas, né? Os vários países do mundo, os presidentes têm. Acho que nenhum fica sem, né? Todos têm, né? Entenderam isso? Aí nem que tem que levar tiro no lugar do presidente, mas é só obrigação, né? O guarda-costas tem que dar a própria vida para poder proteger quem ele protege, né? Uma vez aconteceu isso, foi no ano de 1984, né? O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, já ouviu falar? Alguém apareceu de surpresa e começou a dar tiro nele, né? Deu tiro e acertou, né? O cara caiu. Aí quando os guarda-costas viram, sabe o que eles fizeram? Pularam em cima do presidente, tamparam o presidente com o próprio corpo deles, né? Então se atirasse mais, pegava no guarda-costas, né? Entendeu? Aí senti firmeza, né? O cara botou a vida arriscou a própria vida para salvar quem ele estava defendendo, né? Entendeu? Funciona assim, viu? E os reis antigos também tinham isso, viu? Eles tinham um pessoal que ficava com eles, viu? E esses guarda-costas que chamavam de fidalgos na época, alguns morreram, mas outros não morreram, né? Ficaram vivos. Aí ficou esse problema. Se esses guarda-costas falassem assim, né? O que aconteceu com o rei? Cadê o rei, né? O rei morreu. O rei morreu? E vocês estão vivos? Quer dizer o quê? Você é o guarda-costas do rei e o rei morreu e você está vivo? A sua obrigação era proteger o rei, né? Você não cumpriu sua obrigação. Você tinha que proteger o rei até com a sua própria vida, né? Se alguém for dar uma lançada, uma espadada no rei, a sua obrigação é entrar na frente, viu? E levar a espadada no lugar do rei. Você não fez isso, você está vivo e o rei está morto. Então você não cumpriu sua obrigação, viu? Você... Entendeu? Ia ficar muito feio para eles, né? Que esses fidalgos que ficaram vivos, né? Se eles falassem que o rei morreu, e vocês estão vivos, sua obrigação é morrer no lugar do rei, cara. Você tem culpa, viu? Eles não podiam falar que o rei morreu, porque se eles falassem, a culpa ia ficar para eles ainda. Então o que eles faziam? Para sair fora da culpa, eles falavam o quê? Não, nós não vimos o rei morrer, não. Você viu? Não vi, não. Ele desapareceu, cara. Eu tava na batalha, de repente ele sumiu. Não entendo como é que aconteceu. O cara sumiu, meu. Parece mágica o negócio. Parece mágica, não é mesmo? Ele sumiu. Entendeu as ideias, né? Ok? Aí ficou aquela história no ar, viu? Que o Dom Sebastião, na guerra, ele não morreu. Ele, tipo, desapareceu. Entenderam? Tem uns que falavam até, não, eu vi, sabe o que aconteceu? Ele foi arrebatado aos céus. Durante a batalha, o céu abriu assim, e ele foi subindo para o céu, assim, arrebatado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo? Eu também vi isso aí. Entendeu? E tinha uns que falavam assim, não, ele foi levado, né, para o mar e entrou no navio, e o navio levou ele lá para uma ilha misteriosa e está lá, né? Não morreu não. Tudo isso para não assumir a culpa, né? Entendeu? Porque é assim, uma mentira puxa a outra, né? Você sabe disso, né? Se você conta uma mentira, depois você vai ter que contar outra mentira para poder defender, poder justificar a mentira adiante, né? Para poder sustentar. E depois tem que contar mais uma, né? Aí a coisa foi se esticando, né? Até arrebatou para o céu, subiu aos céus, né? Sem tipo de corpo, né? Tipo Assunção, ou foi para uma ilha, até isso tinha, o pessoal endoidou. Um criado na época, um pajem, ele falou pro pessoal dos mouros, né? O rei nosso tá morto, tá ali, ó. Aí os mouros foram lá, pegaram o rei morto, né? É ele, né? Só que o pajem era um criado, ninguém dava bola para ele, então a palavra dele não valia nada, né? Então o pajem, o criado, que é um coitado, né, falou que viu o rei morto, até mostrou lá para os outros. Mas os fidalgos, que eram pessoas importantes, falaram outra coisa, e o pessoal ouvia os fidalgos, e a palavra do pajem não valeu nada, viu? É assim que funciona, viu? Se você é pobre, se é humilde, a sua palavra não vale nada, mas se você é poderosão, né, se você é rico, que você pode contar até uma mentira, o pessoal vai acreditar, viu? Você falar uma coisa e os poderosos falarem outra, né? Sua palavra não vale nada, viu? Entendeu? Se você for, tipo assim, né, o faxineiro, o porteiro do prédio, né, e falar alguma coisa, e vem os poderosos lá, né, o ministro lá, o pastor de uma grande igreja, né, entendeu? Um general,
algum político, né? Algum empresário, banqueiro, falar o contrário do que você falou, mesmo que o que ele falar não é verdade, né? O que ele falou que vai valer, viu? A sua palavra não vale nada. É assim que funciona, viu? E naquela época já era assim. É errado, né? Não devia ser assim, né? Eu não falei que é assim porque é certo, né? É errado, né? Mas é o que acontece, viu? Se vacilar, eles até obrigam você a mudar o que você falou, viu? Te intima, você tem que mudar. E o pajem lá, que é tipo um ajudante, né? Ele falou, o rei tá ali, mas lá o rei desapareceu, aí ficou por isso mesmo, né? Ok? E passou, né, para a história de Portugal isso, viu? Na batalha de Alcácer Quibir, o rei não morreu. E o que aconteceu com ele? Eu não sei, ele está em algum lugar por aí, mas ele não morreu não, viu? Que ninguém viu ele morrer, né? E tem uma regra, né? Uma regra é a seguinte: sem cadáver não existe morto. Para você falar que alguém morreu, você tem que ter o cadáver, né? A pessoa tá... Ok? E aí, cadê o cadáver? Então ele não morreu, não. Deve estar por aí, né? Ou foi para o céu, né, como alguns dizem, arrebatado, né, um disco voador levou ele para o céu. Ou ele foi para tal ilha, era assim, né? Ele subiu no navio com o pessoal, né, e foi para uma ilha misteriosa. Na ilha, ela é invisível, eles falavam. Tem um nevoeiro mágico que faz a ilha ficar invisível, ninguém vê, né? E tá lá, esperando a hora certa de voltar para Portugal. Esperando a hora certa, como é que é isso, né? Ele está se purificando. Está se aperfeiçoando, né? Tá meditando para voltar um rei melhor ainda. Como é que pode ser? Porque o cara já era o máximo, lembra? Mas agora vai ficar melhor, agora ele vai arrasar. O cara é demais, né? Entendeu? É o retorno do grande rei, né? Só que aí, né? Enquanto o rei não volta, Portugal ficou sem governo, né? E nem vai voltar, o cara tinha morrido, mas ficou essa história no ar, né? Aí o tio do Dom Sebastião, um tal de Dom Henrique, que foi ser rei. Só que o cara já é velhinho, né? Ele era um cardeal, né? Tipo um bispo, né? Ele era velhinho e morreu logo em seguida, em 1580. 2 anos depois já morreu. E ele não tinha filho, né? O cara era bispo, né? Vai ter filho, né? Se tinha, não valia, viu? Então, aí o rei lá, o senhor já sabia, né? Esse rei aí é velhinho, doente, né? E morreu logo em seguida, né? Aí ficou assim. O Dom Henrique morreu, o Dom Sebastião não apareceu ainda, né? Estamos sem rei aqui, né? O cara é irresponsável, né? O cara foi pra guerra de bobeira, né? Sabia que ia morrer, né? Ferrou o país todo, né? O cara é irresponsável, tá doido. Então, quem vai ser o rei de Portugal agora? Lembram da regrinha? O novo rei tem que ser um parente do rei anterior. E quem era o parente mais próximo? Era o rei da Espanha, chamava de imperador, né? Imperador da Espanha, um tal de Filipe II, né? Pela lei era essa, ó, o próximo rei aqui na listinha, né? O Dom Henrique, que é o tio, já morreu. Quem é na lista agora? Tem algum irmão? Não. Algum primo? Não. Tem esse aqui, né? Que é um parente aqui. Quem é? O Dom... É o Filipe II, o rei da Espanha, que é parente do Dom Sebastião. Então ele vai ser o rei. Aí Dom Filipe II chegou lá com seu exército, da maior moral, né? Agora eu mando aqui. Aí Portugal passou a ser governado pelo rei da Espanha. Isso para Portugal foi uma humilhação, viu? Sentiu uma humilhação. A Espanha, os espanhóis mandam em nós. Nós, portugueses, queríamos formar um império, lembra? Dominar vários povos do mundo, né? Agora nós aqui somos dominados pelos outros, aqui humilhação, né? Aí Portugal perdeu, se rebaixou. Mas o pessoal dizia o quê? Não, mas Dom Sebastião vai voltar logo logo, viu? Quando ele voltar, vai botar esses espanhóis para correr e vai restaurar, né? Vai recuperar nosso orgulho, nossa glória, livrar Portugal, né, da dominação da Espanha. Mas Dom Sebastião nunca voltava, viu? Só ficava esperando. Ficava o pessoal no mar olhando para ver se ia chegar os navios mágicos de Dom Sebastião com seu exército encantado. Queria expulsar os espanhóis e restaurar a glória, mas o navio nunca chegava, viu? Ai, ai, ai. Os anos foram se passando, viu, gente? O pessoal ia calculando, né? Passou 50 anos, passou 70, passou 100 anos, né? Passou por 100 anos já.
desde aquela batalha que Dom Sebastião sumiu, lembra? Olha, ele tinha 25 anos, né? Já passou 100 anos, então se ele tivesse vivo mesmo, né, como fala que estava vivo, né, que ele só sumiu, mas não morreu, então ele teria 125 anos agora, não tem como. Então o cara já, se não morreu naquela batalha, já está morto agora, por outro motivo, né, isso se chama morte presumida, que fala. Eu falei antes que sem cadáver não tem morto, lembra disso? Mas, né, tem um negócio chamado morte presumida, que a pessoa se conclui que ela morreu mesmo sem ver o cadáver. Tipo assim, será que Leonardo da Vinci está vivo? Não, é mais de 500 anos, né? O cara morreu, não precisa nem olhar o cadáver, você sabe que o cara morreu. Entendeu? É por aí, né? Aí o pessoal falou assim, Dom Sebastião morreu mesmo, né? Passou tanto tempo, né? Não tem mais como ele voltar. Não, tem sim. Ele está numa ilha encantada, lá o tempo não, lá ele não envelhece. Ele está lá, ele não envelhece, lá é um lugar mágico. Ou não, está lá no céu, né? Lá no céu ele não envelhece, é um lugar mágico. O céu é um lugar mágico, né? Então ele está novo ainda e pode voltar. Aí virou o quê, né? Virou tipo uma lenda, né? Virou uma coisa tipo mágica. Já não é mais o Dom Sebastião carne e osso, né? Agora é um Sebastião mágico, que vem do céu, como se fosse um salvador, né? E para piorar, naquela época, ó as doiduras, viu? Não é só Brasil não, viu? Outros povos também têm doidura, viu? Naquela época tinha os sapateiros. Sapateiros, não tinha fábrica de sapato, não só fazer sapato à mão, né? Aí tinha muito sapateiro naquela época, que faz sapato, que conserta sapato. E lá em Portugal tinha um costume estranho dos sapateiros filósofos. Os sapateiros tinham seus sindicatos, né? Eles reuniam, faziam reuniões, conversavam, e virou mania dos sapateiros serem filósofos. Eles discutiam filosofia. Os famosos sapateiros filósofos de Portugal. Aí você vai lá no sapateiro para mandar consertar o sapato e ainda ganha uma aula de filosofia de graça ainda. É um bom negócio, viu? Isso é incrível. E um desses sapateiros filósofos, viu, que tinha em Portugal, viu, gente, chamado Cláudio Gonçalo Bandarra, era mais poderoso que os outros ainda. Além de ser filósofo, ele ainda era profeta. Ele previa o futuro. Pô, os sapateiros de Portugal não era brincadeira não, viu? Sapateiros filósofos que prevê o futuro. Ele escreveu umas poesias que profetizavam o futuro. E falava assim, no futuro chegará um rei em Portugal que vai criar um mundo de glórias e maravilhas e vai governar Portugal, né? Como se fosse tipo um deus, assim, né? E esse sapateiro filósofo e profeta, chamado Cláudio Gonçalo Bandarra, escreveu essas profecias, né, antes do Dom Sebastião nascer. Aí o pessoal esperando Dom Sebastião voltar, viram essas profecias, aquelas profecias lá, lembra? O rei que vai chegar e colocar glória no Portugal, trazer prosperidade, sucesso e glória. Quem será esse rei? Só pode ser... Essas profecias estão falando de quem? Só pode ser quem, né? O Dom Sebastião, né? Que está para voltar. Então as profecias sobre ele nós tínhamos essas profecias aqui, desse tal rei, e é ele, né? Só pode ser. Aí o pessoal entendeu que o Dom Sebastião que era o rei das profecias. Aí pronto, aí endoidaram a cabeça, né? Tem a profecia e já sabe quem é, né? O cara da profecia, né? O prometido, né? Ok? É o Dom Sebastião. Então o Dom Sebastião ficou parecendo como se fosse um tipo de um Jesus português. Tem o Jesus, né? O Jesus mesmo, que todo mundo conhece, mas Portugal, o povo português criou seu próprio Jesus, né? Um Jesus genérico deles, né? Que foi, no caso, Dom Sebastião. Tinha profecia sobre ele, os portugueses ficavam esperando a sua volta, né? Para salvar, né, o povo, né? Como se fosse um Jesus, só que um Jesus português, né? Funcionou assim, né? Esperavam que o Jesus, esperavam que o Dom Sebastião, né,
voltasse do céu ou da ilha lá e instalasse um novo reino de paz, né, e harmonia, tipo um paraíso na terra, né? Então, Dom Sebastião, o Jesus português. E a coisa foi crescendo, viu? Virou uma lenda mesmo, ficou tipo quase uma religião, viu? Tinha até padres que iam na onda. Então ficou poderoso, viu? Não é coisa simples não, viu? Ficou poderoso mesmo, viu? Aí ficou tipo assim, quase um Jesus português mesmo, estavam criando lá, né? Na tradição deles. Esperavam que ele voltasse e tal. Quando os franceses invadiram Portugal, vários portugueses de novo iam para o mar, ficavam olhando no mar para ver se o navio de Dom Sebastião chegava lá, né? Um navio mágico, encantado, para poder salvar, né, o Portugal do invasor. E ficaram assim mesmo, né? Entenderam? Escritores, intelectuais portugueses seguiam essas ideias, né? Com isso tudo surgiu o sebastianismo, que é o que nós estamos estudando. Sebastianismo é tratar o rei de Portugal, Dom Sebastião, como sendo um santo, algo sagrado, uma divindade, que o povo português ficava lá acreditando, né, que ele ia voltar para salvar o povo de lá dos sofrimentos, né, das humilhações que o povo estava passando. Então isso que é sebastianismo. O sebastianismo deu origem, inclusive, a um movimento místico. Os seguidores do sebastianismo, muitos deles estavam tentando, tipo, né, desenvolver a espiritualidade, né, as virtudes, como sabe aqueles santos católicos, já ouviu falar? De Santa Teresa d'Ávila, né? Que é aqueles santos que tentavam, em orações muito profundas, alcançar, né, um estágio de elevação espiritual. Uau, uau. Os sebastianistas estavam fazendo isso, né? Então o sebastianismo virou tipo de um misticismo, né? Quem seguia essa crença do Dom Sebastião em Portugal, que queriam desenvolver sua espiritualidade, como se fossem uns santos, né? Então ele ficou muito louco, viu? Então é o sebastianismo. Existe ainda um terceiro significado para a palavra mito, que eu esqueci de falar antes. Eu falei só dois, esqueci o terceiro. É a idade chegando. É a pandemia está falando de esquecer as coisas. Tá difícil, né? Bom, é o seguinte, quando a gente fala mito, é algo ligado à mitologia. Inclusive, esse é o significado principal. Eu esqueci de falar logo o principal. Mitologia, mitologia. Isso. Mitologia são aquelas lendas, né? Aqueles personagens fantásticos, histórias fabulosas, que tem um significado especial, né? Você ouve o mito, né? Conhece o mito e aprende alguma coisa com ele, né? O mito, né? A mitologia, elas são histórias que passam para nós um significado especial de uma realidade superior, né? Que nos dá a orientação e a compreensão profunda da realidade, dos objetivos. Então, é isso o mito, né? Histórias e personagens que dão esse significado especial e são coisas que estão acima do normal, né? É uma realidade superior, né? Por exemplo, né, os mitos dos povos indígenas, né? Mitologia grega, já ouviu falar? Lá dos Ícaro, né? do Minotauro, lá, dos deuses lá, do Netuno, né? De Hércules, né? Essas histórias todas da mitologia grega, seus personagens, né? As historinhas têm um significado profundo. Você tem que ficar analisando o mito e ver qual o significado que ele passa para nós, né? Como, por exemplo, a história do Dédalo e Ícaro, né? Que era pai e filho. Essa história passa para nós uma lição profunda de como devemos lidar com a tecnologia. Que a tecnologia pode nos ajudar a resolver os problemas, mas também pode nos destruir, né? É uma história já antiga, já mostra isso. Então isso também é mito, viu? Mito
São as lendas, os personagens de um mundo superior, de significados profundos. E o Dom Sebastião acabou se tornando esse tipo de mito, o mito, né, das realidades superiores. No começo ele era um mito, né, da falsidade. Lembram? Ele era um péssimo governante, um mau caráter, né, indigno. Mas de tanto elogiarem ele, o povo ficou achando que ele era uma maravilha, né? Gritavam, mito, mito. Ok? Depois que ele morreu, continuavam elogiando mais ainda, falando maravilhas dele. E ele virou até um tipo de uma lenda, ou seja, virou um mito, no sentido de mitologia. Entenderam? Então, Dom Sebastião é um mito. É sim, mas de duas maneiras, né? A falsidade, e a falsidade que virou uma coisa gloriosa, fantástica, de tanto que elogiavam. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, e é o caso do Dom Sebastião. Né? Vocês já viram casos assim? Pessoas que são uma porcaria, são um horror, mas de tanto que elogiam, de tanto que falam maravilhas daquela pessoa, você já começa a achar que é algo especial. Né? Mas se você for olhar bem, nossa, aqui, vou sair correndo. Entenderam? Funciona mesmo, viu? Funciona mesmo, as pessoas caem. Porque as pessoas não lidam com o sujeito real, né? Eles lidam com a imagem do sujeito. E aí, se a imagem for bem trabalhada, aí a pessoa... o mito vira mito, quer dizer, a falsidade vira uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, o sebastianismo é um exemplo de messianismo. Nós já vimos o que é messianismo no começo, vimos exemplos de messianismo e um deles é o Dom Sebastião, né, o Salvador de Portugal, lá, o povo português. E essa crença, né, se espalhou pelo mundo, viu, gente? Porque os portugueses tinham colônias na África, na Ásia e no Brasil. E quando os portugueses iam para lá, para suas terras, né, nessas regiões, inclusive no Brasil, eles levavam essa crença, né, e espalhavam pelo lugar. E também no Brasil, viu? No Brasil, o pessoal que vinha para cá de Portugal contava, não, tem um rei que é o Salvador, né? Ele está vivo numa ilha ou num outro mundo, né? Encantado, mas ele vai aparecer, vai se materializar aqui, né? Aí eles falavam assim, tem o rei, né, que é Dom Sebastião, que é um rei mágico, né, tipo um rei santo, né, que tem poderes. Ele está vivo, viu? Está em outro mundo, está no mundo encantado, né? Aí vai ter um dia que ele vai desencantar, e vai sair do mundo encantado e vai vir para o nosso mundo e vai criar, né, um paraíso na terra, né? Aí o pessoal contava, aí o povo ouvia, é mesmo, é. Aí a crença no Dom Sebastião, né, o Messias, veio também para o Brasil, viu? Muitos brasileiros também estavam na onda de acreditar nisso, viu? Tivemos até revoltas, movimentos populares no Brasil, em que o pessoal seguia essas ideias. Então Sebastião vai aparecer, né? Tivemos, por exemplo, o movimento de Canudos na Bahia, no sertão da Bahia, no ano de 1897, que o pessoal que seguia esse movimento ficava imaginando, né, acreditando que o Dom Sebastião ia voltar, né, para criar um paraíso terrestre de justiça, de igualdade, de fartura, de felicidade. Que era um povo muito sofrido, né? Então eles tinham essa esperança. Lá na divisa de Santa Catarina e Paraná, 1912, né, por aí, teve outro movimento também, que era do Contestado, onde a população pobre, né, se agarrou também à esperança do Dom Sebastião voltar, né? Então, o sebastianismo aconteceu em Portugal e veio para o Brasil. Eu queria terminar, né, com uma espécie de reflexão. Temos casos de messianismo no Brasil atualmente em relação aos dois principais líderes políticos do Brasil, Lula e Bolsonaro. Seguidores de Lula e Bolsonaro seriam exemplos de messianismo? É para vocês pensarem sobre isso, viu? Claro, não é messianismo religioso, né? Os dois não são propriamente líderes religiosos, né? Mas seria uma espécie de vertente política. Eu falei no começo, né, que messianismo não é só ligado a líderes religiosos, também pode ter líderes políticos ou misturando os dois, né? Então pensem um pouco nisso, né? Os lulistas, que é aquelas pessoas que
né, grita Lula lá, né, Lula, 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 né? Eles seriam um caso de messianismo, que eles veem o Lula como se fosse o salvador deles, principalmente o pessoal do Nordeste, né, que sofria com a seca lá, e durante o governo dele, esse pessoal melhorou as condições de vida, né? Então, veem o Lula como tipo um salvador, graças ao Lula que nós melhoramos as condições, então o nosso salvador, né? Então o lulismo, né, que é o pessoal que segue o Lula, é um exemplo de messianismo também. Pensem um pouco, não vou dar resposta para vocês pensarem, viu? E o Bolsonaro, né? Quem segue o Bolsonaro, quem admira, né, ele e tal, que segue ele, chama bolsonarismo, né? Bolsonaristas. O bolsonarismo, né, seguidores de Bolsonaro também é um caso de messianismo, né? Chamam ele de mito, né? Mito, né? E tudo que ele fala a pessoa atende. Né? Pode ir para a rua, não precisa ficar, não precisa usar máscara não, para que ficar em casa, o pessoal vai, né? Mesmo arriscando a vida, vai para poder obedecer, né? O nosso líder, né? O caso do bolsonarismo também é um tipo de messianismo, entendeu? Eu já vi muita gente falando, né? Pastores falando que Deus mandou o Bolsonaro para salvar o Brasil, e muita gente, né, vai atrás, é isso mesmo, né? Isso também é messianismo ou não? Ah, agora você exagerou, Luiz, aí não. Tá bom? Aí é com vocês, viu? Vocês pensem um pouquinho sobre isso, viu? Lulismo, os que admiram Lula, né, como seu salvador. E bolsonarismo, né, os que admiram o Bolsonaro, que vai salvar o Brasil, né, do comunismo e tal. São casos de messianismo também ou não? Eu gosto de deixar umas coisinhas assim, sem explicação, para os alunos pensar, né? Que esse negócio do professor explicar tudo, não dá não, eu gosto de deixar bem na dúvida. Isso aí, pensem se esses casos são, os casos aí de lulismo e bolsonarismo, são casos de messianismo, sim ou não, aí é a opinião sua, tá bom? Vamos ter agora aqui, na sequência, algumas cenas sobre o que foi falado, para vocês tipo ficar, opa, tô vendo. Então, tchauzinho para vocês. Desculpa a bagunça aí, viu? Aqui tá um terror aqui em cima. Tá bom? Tchauzinho então. Tchau. Para isso. Mas o pensamento mágico ele é constante. Em Portugal, que nos formou, em agosto de 1578, o rei Dom Sebastião morreu, solteiro, sem filhos. E Portugal passou a esperar a volta de um rei que restauraria a glória de Portugal. A independência de Portugal foi perdida 2 anos depois, e o sebastianismo aparece no movimento de Canudos, em 1897, no interior do Brasil, quando Antônio Conselheiro prometia a volta de Dom Sebastião. Bem, esse milenarismo sebastianismo é parte da nossa cultura. O Brasil está mal. Quem vai nos salvar? Tancredo Neves. Não, é a eleição direta. O Brasil vai ser salvo por um homem firme, vai ser Collor. Não, ele vai ser salvo por um homem do povo, vai ser Lula. Não, ele vai ser salvo por um homem que põe o Brasil acima de tudo, vai ser Bolsonaro. Essa esperança em Dom Sebastião, ela é a mostra do nosso subdesenvolvimento político, que supõe que a redenção possa existir de forma mágica, ou que o Brasil vai dar um salto que não passe pela reformulação da educação. Sim. Então, Sim. essa redenção que retira o meu eu como protagonista, ou como eu brinco em palestras, tira o meu esfíncter da reta, ela é uma característica tradicional para nós, que é deixar de ser protagonista.